Senhor, Juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E olha, gente, já estamos aqui nos estúdios da Editora Betel, recebendo com muita alegria o nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor, e também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. E o representante dos meninos, estou falando dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a lição de número 12 traz o título Exortação ao Crescimento Espiritual. E já queremos fazer, gente, a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Pastor, por que Deus corrige quem ama? Juventude de Cristo, Tianinha, Jennifer, Vitor, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos na lição de número 12 e a pergunta que não quer calar é por que Deus corrige quem ama? Se Deus ama, por que vai corrigir? Primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre esse conceito do amor de Deus. O amor de Deus, ele não é um amor indiferente. É importante a gente entender isso, que em Deus o amor não é um sentimento. Porque Deus é um ser absoluto. Então Deus agora ama e depois odeia. Não acontece essa variação emocional em Deus. Deus é amor em sua essência. O que muda, na verdade, não é Deus. Deus não muda. O texto vai dizer o quê? Que Deus é imutável, ele não pode mudar, não pode mentir. Então Deus sempre é amor, mas Deus também sempre é fogo consumidor. Então o que faz às vezes Deus ter uma atitude de misericórdia e uma atitude de juízo? Somos nós que somos voláteis, nós que mudamos. Então quando nós estamos vivendo uma vida debaixo da vontade de Deus, nós somos objetos do seu amor. Mas quando nós estamos vivendo uma vida pautada pelo pecado, e ali nós estamos debaixo do seu juízo. Nesse caso, o amor de Deus ele também não é libertino. E nós, como pessoas, apesar de santos e salvos, nós ainda continuamos a ser o quê? Pecadores. Nós continuamos ainda, às vezes, pecar. E é dentro desse contexto que Deus tenta nos corrigir, quando nós tomamos decisões ou atitudes ou comportamentos que são reprováveis diante de Deus. Ele é amor e por ele nos amar, ele faz o quê? Ele corrige. Porque o seu amor não é, primeiramente, nem libertino, de deixar a gente viver uma vida desordenadamente, e também o seu amor não é desinteressado. O seu amor, na verdade, é comprometido com cada um de nós. Por isso que ele corrige a quem ele ama. A correção confirma a nossa filiação divina, tendo em vista que a sua correção ela não serve para ferir, mas sim para curar. E o seu amor também, a sua correção, através do seu amor, nos torna pessoas melhores. Perfeito. Agora, pastor, explica para a gente como as provações cumprem o propósito divino. Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Vamos lá, né? Então, como as provações cumprem o propósito divino? Às vezes a gente fica assim, né? Como é que pode as provações cumprir? Primeiramente é que as provações elas resultam em frutos de justiça. O que seriam frutos de justiça? Frutos de justiça é o seguinte, é que essa justiça está ligada diretamente à retidão. A aprovação faz com o tempo que nós nos tornamos cada dia mais justos, mais retos. Então, uma aprovação, quando nós permanecemos na presença do Senhor, isso faz com que nós venhamos a ter uma experiência mais profunda, um relacionamento mais íntimo com Deus. Se a gente fosse fazer uma citação básica com isso, a gente vê a situação de Jó. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Mesmo assim, ele foi o quê?
provado. O texto vai dizer que ele oferecia sacrifícios a Deus até pelos seus filhos, pensando em algum pecado que eles poderiam ter cometido. E aí a gente pensa assim de início, Jó era uma pessoa íntegra, justa, sim, mas passou pela provação. E aí o final do livro nos vai dizer o seguinte, que antes ele conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas ele vai dizer, agora os meus olhos veem a Deus, ou seja, ouvir, você ouve, mas você pode não enxergar. Agora, enxergar significa o quê? Que você está próximo. Ou seja, as provações fazem com que nós chegamos mais próximos de Deus. Isso são frutos de justiça. E outra coisa também que as provações também cumprem o propósito divino é que é através das provações que nós somos capacitados em ajudar o nosso próximo. Aquilo que a gente passou na vida serve como bagagem para que a gente venha ajudar outras pessoas. Porque nós não vivemos a vida somente para nós. Assim como a vida de Cristo que foi dada, a nossa vida também é uma vida de entrega, tanto a Deus quanto a vida de abençoar a vida dos nossos irmãos. Então, quando nós passamos por algum tipo de provação, nós estamos também nós estamos sendo capacitados por Deus para sermos canal de bênçãos na vida dos nossos irmãos. Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIO, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que agregarão ainda mais o conhecimento nos estudos da palavra. E olha, nós estamos recebendo hoje aqui um representante da Juventude de Cristo. E eu estou falando dele, o diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Vitor, o que o PIO traz para a gente para essa semana? A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, Pastor Sérgio. A paz do Senhor, Jennifer. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIO dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema Rodeados por uma Nuvem de Testemunhas. Nós, cristãos, nós servos de Deus, estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas e que possam olhar para nós e ver o caráter de Cristo, que possam olhar para nós e ver a atitude de Jesus, o andar como um crente, o falar como um crente, o olhar como um crente, o abraço como um crente, que possamos refletir Jesus em todas as nossas atitudes, em nome de Jesus. E, Pastor Sérgio, a juventude quer saber, explique sobre a inspiração dos profetas e apóstolos. Muito bom, Vitor. Vamos lá nessa pergunta sua aí, sobre a inspiração dos apóstolos e dos profetas. Quem vai escrever sobre essa inspiração vai ser o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo. Ele vai dizer, né, que toda a escritura divinamente inspirada. Essa palavra inspirada, ela é chamada pelos estudiosos, pelos eruditos, os pesquisadores críticos do texto bíblico, chamada de apax legomena. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, ou alguns ouviram. O que é apax legomena? Apax legomena é um termo utilizado pelos exegetas, que significa palavra uma só vez citada. Se a gente pegar no original a Bíblia, seja de Gênesis, Apocalipse, não tem essa palavra em outra passagem, somente aqui. Alguns vão dizer que essa palavra aqui, inspirados, seja um neologismo, ou seja, uma palavra construída pelo apóstolo Paulo. E ela significa, theopneo, significa respirada por Deus. Ou seja, as escrituras que foram escritas pelos profetas e pelos apóstolos foram respiradas por Deus, e aí vem a ideia da inspiração plenária verbal, que é o termo mais comum de se entender como que o texto foi escrito. Ou seja, Deus impulsionou através do seu Espírito aos autores escreverem, de tal forma que eles não perderam o seu vocabulário e a sua identidade literária. Por isso que dá para a gente saber
que Hebreus não foi escrita pelo apóstolo Paulo, como alguns até já afirmaram há tempos atrás. Mas hoje, pela crítica literária, percebe-se que não foi Paulo. Por quê? Porque não há o estilo paulino. O que é o estilo? O estilo é a forma de escrever e também o vocabulário utilizado pelo apóstolo Paulo. E os temas comuns que Paulo trabalha. Se você pegar as 13 cartas paulinas, você vai ver que existe um estilo paulino, existe um vocábulo paulino, um vocabulário, na verdade, paulino. Existe toda uma construção que Paulo faz sobre o texto. Hebreus já não tem. Isso quer dizer o quê? Que foi outro autor, mas que ambos, né, são inspirados por Deus para escrever. E essas verdades que são apresentadas são verdades irrefutáveis, porque Deus o inspirou para escrever. Ou seja, permanece o estilo, a identidade do autor, mas existe o quê? A verdade divina que é irrefutável, que é a palavra de Deus. Por isso, tanto apóstolos como profetas, ao escreverem, são inspirados por Deus para, de fato, falar a palavra do Senhor, que cumpre o seu propósito e não voltará vazia. Uau, conectou! Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre. Gente, Carta aos Hebreus, do nosso querido comentarista pastor Sérgio Costa. E você não pode ficar de fora dessa preciosidade. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que estão passando na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Conectados na Lição.